aqui é Lidiane Kerley do canal Confeitaria Refinada. Se você já me acompanha nas redes sociais, deve ter percebido que eu sou amante da arte de confeitar desde pequena. Hoje são mais de 750 mil seguidores no meu canal, com alguns vídeos batendo mais de 2 milhões em visualizações. Sejam bem-vindos na Semana da Confeitaria Refinada. Nessa semana você vai aprender os segredos de como decorar bolos maravilhosos em chantininho, da cozinha da sua casa, sem ter experiência alguma com bolo, sem ter equipamentos sofisticados e ainda faturar até R$500 por cada bolo vendido aí no seu bairro, na sua cidade. No vídeo de hoje iremos aprender a minha técnica de acabamento para cobrir o bolo com chantininho, onde o seu bolo irá parecer um bolo coberto com pasta americana. Iremos aprender a montar a estrutura do bolo, dar a sustentação nele e também iremos aprender a minha técnica para fazer as famosas flores comestíveis, o flower cake. Irei também transportar o bolo na prática, de um lugar para o outro. Assim você saberá como deve fazer para levá-lo até o seu cliente. Bem, se você não assistiu o vídeo 1 e 2, nele eu fiz todo o passo a passo da massa, recheio, calda, até a receita do chantilly estabilizado simples, para assim podermos montar o bolo na nossa aula de hoje. No vídeo 1 eu ensino a você a fazer a massa, o recheio e a calda. E no vídeo 2 eu te ensino como rechear o bolo, prensá-lo e também a minha receita exclusiva de chantilly estabilizado simples. Essa receita é a que iremos usar hoje para cobrir o nosso bolo, então se você ainda não assistiu alguma dessas aulas, em algum lugar aqui na página tem um link para o vídeo. Basta você clicar e assistir os vídeos antes de assistir o vídeo de hoje, ok? Bom, essa semana para mim está sendo magnífica, maravilhosa. Tivemos centenas de comentários na nossa comunidade aqui na página, onde pessoas comuns já tiveram as primeiras transformações em suas vidas. Comentários como esses. A Tatiane Góes escreveu assim: Nossa, Lidiane, que show de aula, hein? Estou super feliz. Já trabalho com tortas, já fiz vários cursos presenciais, porém nenhum foi tão bem detalhado como o seu online. Espero que depois desse curso tenha vários outros para que possa continuar aprendendo. Deus te abençoe e te ilumine cada dia mais. Obrigada, Tatiane. A Simone da Silva Jesus escreveu: Sou nova na arte da confeitaria, estou amando seus vídeos, espero aprender muito contigo. Obrigada pelo carinho. Eu que agradeço, Simone. A Maria Aparecida Almeida Costa escreveu assim: Boa tarde, que aula maravilhosa de hoje. Não conseguia texturizar meu chantininho com leite condensado e, para não perder o material, acabou virando sorvete para a turminha aqui de casa. Ela bota uns risos, mas com seu vídeo acompanhando direitinho, tenho certeza que vai dar certo. Obrigada pelas dicas da tábua do bolo, vou pedir para o meu marido providenciar uma para mim. E estaremos juntas amanhã para ver a continuidade das aulas. Beijos! Isso aí, Maria Aparecida! Vamos estudar hoje também. Você não tem ideia de como cada um desses comentários mexe comigo. Me faz sentir que realmente o que eu estou transmitindo está mudando as criações de bolos de várias pessoas. Fico muito feliz por isso e obrigada por deixar seu comentário aqui na comunidade. Eu estou fazendo de tudo para responder cada comentário e se você ainda não deixou o seu comentário, deixe aqui embaixo. Bem, então vamos lá aprender a cobrir o nosso bolo, a montar em nossa estrutura. Vamos para a minha cozinha. Vamos começar tirando o nosso bolo da forma, né? Então, para isso eu coloquei um pouquinho de brigadeiro aqui no meu pratinho, para poder grudar com o meu bolo, né? O pratinho com o bolo. E viro a minha forma, tá? Virei a minha forma, eu tenho o cuidado de centralizar, tá? Deixar bem centralizadozinho o meu bolo nesse pratinho de isopor, porque ele tá com aquele furinho no meio, né? Então, ele precisa estar bem centralizado aqui para poder dar certo na hora que eu vou montar esse bolo na estrutura, tá? Então, ó, eu venho só puxando, levantando a minha forma e ela já sai, porque ela desliza pelo plastiquinho, né? Então, ela sai com facilidade. Feito isso, eu dou mais alguns ajustes, né? Pra ver se ficou no lugar certinho, tá? Bem direitinho. Pra poder tirar, então, o acetato, né? Ó,
Puxa um pouquinho do recheio, mas não tem problema, tá? Não é suficiente, não é uma grande quantidade. Tiro o plastiquinho e agora eu vou dar mais uma acertadinha, ó. Sempre eu me preocupo em acertar esse bolo junto ao isopor, tá? Com uma espátula, você vai passar ela na parte do recheio para selar, né? Porque quando o acetato puxa, sai um pouquinho de recheio, o plastiquinho também pode tirar um pouquinho de recheio. Então, você sempre vai passar a espátula para acertar, tá? Para deixar retinho. Com o meu chantininho estabilizado simples, eu vou passar uma camada bem fininha de chantininho em todo o meu bolo. Para quê? Para que não fique esfarelando, soltando pedacinhos de massa, para sujar o meu chantininho, né? Então, eu vou primeiro selar todo esse bolo, passando uma camada bem fininha de chantininho. Veja que eu não misturo o chantininho que sobra na minha espátula com o restante do chantininho que está no bowl, né? Eu vou separando ele ali no cantinho para que eu não misture, porque esse chantininho que sobra, ele pode estar sujo, né? De massa ou de alguma calda, né? Do recheio. Então, ó, eu tenho esse cuidado de não misturar o chantilly que sobra na minha espátula com o restante do bowl. Veja que eu passei sem muito cuidado, né? Eu só passei uma camada bem fininha mesmo. Aqui não é para dar o acabamento, tá? Aqui é somente para selar o bolo. Feito isso, essa primeira selagem no bolo, eu vou manusear aqui o meu chantininho para eu ter certeza que ele não está poroso, para que eu veja que ele está sedoso, tá? Não tenha furinhos, porque se tiver, o meu acabamento não vai ficar legal, tá? E aqui a gente começa a técnica, né, de preenchimento do bolo, né, para colocar o chantininho, para depois a gente poder alisar e dar o efeito de pasta americana. Então, ó, eu vou pegando quantidades maiores de chantininho e vou aplicando no meu bolo, só que veja que eu não estico esse chantininho como eu estiquei para selar. Eu vou apenas aplicando aquela pequena quantidade ali numa área bem pequena, né? Para que ele fique com uma espessura de mais ou menos 1 centímetro, tá? 1 centímetro de chantininho. Então, ó, eu vou pegando quantidades pequenas na minha espátula e vou aplicando em áreas pequenas também, para que ele fique grossinho. Eu não vou esticando, tá? Observe que já não sai farelinho de bolo, né? Eu não tenho o risco de sujar o meu chantininho, justamente porque eu já selei esse bolo, tá? Então, não vai sair farelinho de bolo de maneira nenhuma, né? E assim eu vou fazendo por todo o meu bolo, tá? Ó. Vou alisando. Eu não me preocupo em deixar liso, tá? Não se preocupe em deixar liso, porque com a técnica que eu vou ensinar aqui a você mesmo sem experiência, você vai conseguir alisar e fazer o efeito de pasta americana, tá? Deixar ele bem lisinho e com as quinas bem retinhas. Aqui na parte do topo, eu também deixo 1 centímetro de espessura de chantininho, tá? Porque a gente ainda vai alisar esse bolo, tá? Então, não pode deixar uma camada bem fininha, senão não vai ficar bacana, tá? A bailarina nos ajuda demais, ó, veja que só o fato de segurar a espátula já fica lisinho por conta da bailarina. E aqui eu tenho essa espátula de ângulo reto, tá, ó. Veja que eu posiciono ela no meu bolo, não aberto, mas fechadinho. E vou rodando a minha bailarina, somente segurando a minha espátula. Minha espátula, ela não mexe de lugar. A única coisa que se movimenta é a minha mão para rodar essa bailarina, para fazer essa bailarina girar sem parar, tá? O sucesso aqui vai estar em você girar essa bailarina sem que ela pare nem 1 minuto, até que você tenha alisado todo o seu bolo. Olha só como já ficou bem bacana, já alisou bem e super rápido. Menos de 1 minuto eu consegui alisar esse bolo, a lateral dele inteira. Eu vou fazer mais vezes, tá? Para que você observe com mais calma. Eu vou aqui preenchendo os buraquinhos que não foram alisados, porque tinha menos chantilly, tá? Menos chantininho. Então, eu coloco um pouco mais de chantininho nesses buraquinhos,
Posiciono novamente a minha espátula bem fechadinha, ó, e venho rodando a bailarina. Observe que eu não puxo o chantilly, ou seja, não sai excesso de chantilly na minha espátula. Por quê? A minha espátula está encostada levemente no bolo. Ela não está ali com a função de retirar o chantilly, e sim somente de alisar o chantilly, tá? Então, usando uma boa bailarina e essa espátula de angulação reta, você consegue alisar o seu bolo rapidamente, sem nenhum esforço. Veja que não precisa de muita técnica, de muito enfeite, nada disso. É somente encostar. Ó, essa parte daqui é a emenda, tá? É onde você para a bailarina. Então, sempre vai ficar uma emenda para trás. Aqui na parte do topo, com a ajuda de uma espátulazinha de inox, eu vou puxando, ó, de fora para dentro esses excessos de chantininho que ficou, tá? Ó, então, eu venho de fora para dentro, puxando, tá? E alisando, fazendo as quinas do meu bolo, tá? Olha aqui como já vai ficando quinadinho, já vai ficando retinho, né? E aqui, você vai observando se tem um lugar maior que o outro, para você ir adaptando, para você ir puxando mais de um lado, puxando menos de outro. Se precisar colocar mais chantilly para poder nivelar, coloca. O importante é que você observe bem o seu bolo para saber se ele está nivelado ou não, se ele precisa de mais alguma coisa ou não, tá? A mesma espátula que a gente usou na lateral, a gente também pode utilizar na parte do topo, tá? Eu posiciono ela na metade do meu bolo e giro a bailarina com bastante força, tá? Ó, veja que rapidinho ela alisa. Só que como eu alisei em cima, foi um pouco de excesso para a lateral. Então, eu volto com a minha espátula para a lateral, aliso novamente a lateral e depois finalizo fazendo o topo ali, o acabamento final, né? Veja como já tá ficando bem mais perfeitinho, ó. Eu venho com essa espátula bem de leve. E uma dica importante que eu posso lhe dar é: todas as vezes que você passou essa espátula em cima, você precisa limpar num paninho, tá? Paninho, papel toalha, para que todas as vezes a lâmina da sua espátula esteja limpa. Só assim ela vai conseguir alisar, tá? Se tiver suja, não vai alisar. Então, sempre que você passou a primeira vez, você tira e limpa ela. Olha só o acabamento do bolo, como que ficou. Já é um bolo bem lisinho, né? A mesma coisa eu vou fazer com todos os outros bolos, tá? Com o de 20, com o de 25. Eu vou partir do princípio que eu preciso nivelar esse bolo, deixar ele lisinho. Qualquer acabamento que eu vou fazer depois, eu já preciso ter esse bolo bem liso. Levando em consideração que é um bolo de casamento, que eu já escolhi a decoração, que é uma decoração lisa, justamente para se parecer com pasta americana, né? Nada com muitos babados. E agora chegou a hora de colocar esse bolo na estrutura, ó. Eu seguro ele com as minhas mãos, posiciono ele para que eu consiga encaixar dentro daquele furo que a gente já tinha feito no papelzinho, no pratinho de isopor, e vou descendo o meu bolo, ó. O próprio peso dele faz ele descer e furar em cima. Veja que ele furou bem no meio, né? Justamente porque a gente já tinha feito aquele furo antes. Então, fica bem mais fácil. E aí, eu só solto o meu bolo, ó. Ele já fica encaixadinho no meu tabuleiro com muita facilidade. Agora sim, eu vou tirar o excesso do isopor que ficou. Nesse caso, eu tiro agora. Nos outros bolos, eu vou tirar depois que eles já tiverem cobertos com chantininho, tá? Eu tiro depois. Aqui, então, já na estrutura, eu vou começar a passar o chantininho, do mesmo jeito que eu passei no bolo de 15, tá? Eu vou passar aqui. Primeiro selando a primeira camada e depois passando a camada mais grossinha para alisar, tá? Você deve estar me perguntando, por que que ela colocou esse bolo na estrutura e não colocou os outros? Eu coloquei esse já na estrutura e eu já vou alisar ele na estrutura, justamente para que você veja que também é possível você alisar o bolo
já ele na estrutura. Algumas pessoas já acham mais fácil colocar todos os bolos e depois vir decorando. Você também pode fazer dessa maneira, tá? Eu achei melhor mostrar das duas maneiras para você. Uma, decorando, alisando o bolo com ele já na estrutura, e outra fora da estrutura, né? Para que você possa observar e ver qual das duas maneiras você se adapta melhor, né? Mas é possível sim fazer das duas maneiras. Aqui eu vou colocando, ó, uma camada grossinha de chantininho. Agora eu tô colocando de baixo para cima, né? Mas no primeiro bolo eu coloquei ele de um lado para o outro. Isso é assim, independente, você pode fazer de qualquer maneira que vai dar certo. O importante é só deixar uma camada de 1 centímetro mais ou menos. Mais uma vez eu posiciono, ó, a minha espátula bem fechadinha para não arrancar chantilly e venho somente rodando a minha bailarina, ó, rodando sem deixar ela parar, tá? Eu não deixo ela parar e ela já se encarrega de alisar todo o meu bolo sem eu ter esforço nenhum. Em cima, eu faço a mesma coisa que eu fiz no outro bolo, venho alisando, ó, na parte do topinho, fazendo as quinas, deixando ele bem retinho. E agora no bolo de 20 eu vou usar essa espátula aqui para lateral, para dar um efeito bem bacana. Então eu posiciono ela, ó, e ela vai me fazer aquele efeito de ondas no meu bolo, ele vai dar uma textura na minha lateral, tá? Então em vez de fazer os 3 bolos lisos, eu quis mostrar esse para você que você veja que é muito fácil. Da mesma forma que você fez com a espátula lisa, você vai fazer com essa ondulada, ó. E fica um efeito muito lindo, sem esforço nenhum, tá? Sem ter muita técnica, é só encostar a espátula e rodar sua bailarina, só isso. O desenho se monta sozinho. Essas espátulas da lateral são uma mão na roda, tá? Principalmente se a gente não tem muita habilidade com bico de confeitar, então a gente consegue fazer uma lateral inteira somente encostando uma espátula no bolo. Olha que perfeito, né? Que coisa maravilhosa. E aí eu faço o topinho, ó, da mesma forma que eu fiz os outros topos, né? E agora sim, ó, já depois dele decoradinho, eu venho e tiro o excesso do isopor, tá? Com a ajuda de um estiletinho, ó, eu tiro esse excesso. Agora, ó, com o meu bolo maior, aquele que foi montado na estrutura, eu vou marcar onde mais ou menos vai ficar o meu bolo do segundo andar, tá? Eu marquei aqui um pouquinho, ó, não tá muito perfeita essa marcação, não precisa, tá? É só marcar para você ver mais ou menos onde vai ficar o seu bolo superior, tá bom? E aqui, bem na linha que eu marquei, eu vou espetando os canudos de milkshake, tá? Você vai ver eu colocando todos os canudinhos para você ver que num bolo maior, você precisa utilizar uma boa quantidade de canudos, tá? Então, eu sempre vou colocar os canudos de mais ou menos 4 em 4 centímetros, não, 4 em 4 dedos de distância de um para o outro, tá? É uma distância boa para que você possa colocar os seus canudos. Antes de cortar, ó, veja que eu puxo ele para cima para poder cortar. Para a minha tesoura não machucar o meu bolo, tá? Então, eu coloco o canudo, vejo até onde é a altura que eu preciso, né, cortar ele, ó. Eu seguro com a pontinha da tesoura, ó, para que eu veja onde é, levanto e corto naquele local que eu já marquei. Cortei, é só afundar. Olha só que simples, né? A mesma coisa eu vou fazendo até completar toda a volta dessa marcação que eu fiz, né? Então, o meu bolo vai ficar seguro em toda a extensão dele, porque eu tô colocando vários canudos, né, de 4 em 4 dedos, mais ou menos, a distância entre um e outro. Então, o peso dele vai ficar totalmente distribuído por igual. Por isso que essa é uma estrutura muito segura. Você não precisa ter medo para fazer essa estrutura. Você vai acompanhar aqui todo o processo, toda a elaboração desse bolo,
até o transporte. Então, você vai ver que eu vou transportar esse bolo, eu vou cortar esse bolo os 3 andares e ele ainda vai permanecer estruturado, tá? É uma estrutura realmente forte, você não vai ter problemas com essa estrutura. Além de ser de um custo muito baixo, né? Então, ó, coloquei em toda a volta, eu vou colocar também no centro, tá? A barra roscada, ela não serve para manter firme os andares, não. Ela serve para unir os 3 andares, para que eles não se movam, tá? Mas para não afundar, esse papel, quem vai fazer são os canudos. Então, você não pode só usar os canudos ou só usar a barra. Você precisa usar as 2 coisas em conjunto, tá? Então, ó, vou colocando também na parte do centro, dividindo em todo o bolo, né? Não posso colocar só de um lado e deixar o outro sem canudo, não. Eu preciso colocar em todos os lados, tá? Olha só. Coloquei, veja que tem vários canudos. Eu vou pegar agora o meu outro bolo, tá? O meu bolo de 20. Então, ó, com a ajuda daquela espátulazinha da lateral, eu arrasto ele para minha mão, ó. Seguro ele bem firme, ó. E posiciono ele naquele buraquinho que a gente fez, ó. Tô tentando procurar aqui para achar. Achei, ó. Achei, eu vou agora tirar essa minha espátula para não machucar o bolo de baixo. E seguro apenas com as minhas mãos, bem na pontinha dos dedos. Quando for chegando bem pertinho, eu solto de uma vez. Ó, soltei. Assim, eu não machuco o bolo de baixo, tá vendo? Ó, veja que permanece as quinas retinhas do jeito que eu fiz e consigo encaixar os 2 bolos, tá vendo? Ó? Agora é só colocar o próximo andar, o terceiro andar. E eu vou fazer da mesma maneira, começar com os canudinhos, né? Ó, fiz a marcação, coloco todos os canudinhos. Agora, você vai ver que a quantidade de canudos, ela é maior, porque o diâmetro do bolo de cima, ele é menor, tá? Então, vou usar menos canudos, certo? Essa parte de cima da barra que sobrou, ela não pode ultrapassar o meu bolo, tá? Ela tem que ficar mais ou menos na metade do bolo, para que ele não vaze. Eu não quero que ele fure o meu bolo em cima. Então, eu preciso ter esse cuidado, tá? Ó, levanto o canudinho, corto e afundo novamente. Fácil demais, simples demais e muito barato. Você compra esses saquinhos de palitos de milkshake, de canudos, um pacotinho com 100 unidades, então, e é bem baratinho, você economiza bastante. E é uma estrutura segura. Se você fizer dessa forma que eu estou ensinando, tá? Tem que fazer todas as etapas sem pular nenhuma. Não é só a estrutura que conta aqui. A massa está bem estruturada, o bolo está todo bem estruturado, desde o recheio, calda, massa, prensagem, tempo de descanso. Então, não é só um fator, não é só a estrutura. São todos os fatores juntos, né, em conjunto. Olha só, do mesmo jeito, ó, eu encaixo no buraquinho que eu fiz e quando estiver chegando bem pertinho, eu solto. Dessa forma, ó, não machuca, tá vendo? Fica maravilhoso. E agora, para dar uma finalização, para dar aquele efeito de pasta americana bem bonito, porque o bolo já tá bem retinho, né? Já tá parecendo uma pasta americana. E agora, para finalizar, eu coloco um pouco de pó perolado, tá? Esse pó, ele tem um fundinho dourado, então levemente dourado, então vai combinar bastante. E coloco também um pouquinho de álcool de cereais, tá? Coloco nesse recipiente da bombinha. Essa bombinha, ela vende em lojas de confeitaria, tá? É um borrifador. E aí eu vou borrifando todo o meu bolo, deixando ele com aquele toque cintilante, bem bonito, tá? E para finalizar, para colocar o acabamento, eu vou utilizar essas bolinhas de cereal,
brancas, tá? E um pouquinho de pó dourado, tá? Tampo esse potinho, ó, e só chacoalho muito bem. As minhas bolinhas vão estar todas coloridas, da cor que eu escolher. Como aqui eu escolhi um dourado bem clarinho, porque não quero que fique aquele dourado muito vibrante, eu quero que fique um dourado bem clarinho. Então, eu vou colocando, ó, com a ajuda de uma pinça, em todas as emendas dos andares, tá? Entre um andar e outro, eu vou colocando as bolinhas. Depois que aprendemos o passo a passo, tudo fica mais simples, não é mesmo? Nosso bolo tá ficando maravilhoso. Daqui a pouco vamos finalizá-lo com o flower cake, a nossa flor comestível em chantininha. Agora eu quero te falar sobre quais equipamentos que são essenciais para o início da sua jornada como confeiteira. No início, bem no comecinho mesmo, você não precisa de equipamentos sofisticados. Lógico que se tiver é melhor, mas se não tiver não tem problema algum. Dá para começar com algumas coisas somente. Você irá precisar para o seu começo na confeitaria de uma forma para bolo, uma balança para que as suas massas sempre saiam no peso correto, para não ter diferença entre elas, uma batedeira. A batedeira pode ser simples, pode ser daquela de 2 pazinhas mesmo, sabe? Aquelas caseiras normais. Não precisa ser uma batedeira planetária, sofisticada. No início não precisa. Com o tempo você vai conseguir adquirir uma batedeira planetária, pois com a própria venda dos seus bolos você vai se profissionalizando e adquirindo os equipamentos e expandindo o seu negócio. E para manusear o chantilly, é bom uma espátula para alisar bolos e alguns bicos e sacos de confeitar. Mas caso não dê para ter os bicos, não tem problemas. Uma régua de confeitar já ajuda. Essa régua você encontra bem baratinha nessas lojinhas de confeitaria que vende coisas para confeiteiros. O que você não pode é fazer com que os equipamentos sejam para você um empecilho para começar na confeitaria. Seja algo que faça você não empreender. Pois ter equipamentos profissionais não é um problema, como não foi para mim no início. Nessa semana eu recebi inúmeras perguntas aqui na comunidade e no Facebook, perguntando várias dúvidas sobre o chantininho, sobre a confeitaria em si, e eu selecionei alguma delas para responder agora. Bom, uma delas foi como fazer a formação de preço do bolo e ainda ter lucro com a venda. A formação é muito detalhada e delicada de ser feita, mas eu vou tentar passar aqui um resumo bem simples de como você pode fazer. Bom, isso é algo que varia muito de estado para estado, de cidade para cidade. Assim, a dica para vender bem e para se ter lucro é fazer a soma primeiro de todos os ingredientes que você gastou. Calcular um valor acima disso, que eu sempre coloco 20% a mais em cima do valor dos meus ingredientes, porque isso vai me representar água, luz, gás. E daí depois eu multiplico esse valor por 3 ou por 4. Isso também vai depender da localidade que você mora e também da sua evolução na confeitaria. Se você está começando, eu aconselho você a multiplicar por 3, porque você ainda está na fase de aprendizado e conforme você for pegando experiência e habilidade, você multiplica por 4. Quando você já não estiver dando conta mais das suas encomendas, aí você multiplica por 5. Você vai começar a selecionar os seus clientes. Pode até haver uma queda nos pedidos, mas você vai compensar no valor que você está cobrando nas suas encomendas. E no final de tudo isso, você deve colocar o valor da embalagem e do transporte, que é cobrada por fora. Por exemplo, a tábua do bolo. Você tem que ver se você deixa com o seu cliente ou se você pega depois, se o cliente vai entregar pessoalmente para você. Tudo isso tem que ser visto antes de fechar o preço final. Se você vai ter que ir buscar na casa dele, você tem que colocar o preço do frete para ir buscar. Se você vai entregar o bolo, você tem que calcular também o valor da entrega. Fazendo essas multiplicações simples, seja por 3, por 4 ou por 5, você conseguirá separar o que foi o seu lucro, o que foi o seu custo e o que foi a sua mão de obra. Outra pergunta é sobre os corantes. Por que ele amarga? O corante amarga simplesmente pelo excesso dele. Só que em alguns tons é preciso colocar bastante corante mesmo, para você poder dar aquele tom que você quer, para poder ter aquela cor vibrante, forte. O que podemos tentar fazer é não colocar o corante em excesso. Eu sempre indico as cores fortes como o vermelho e preto, que são cores de descanso. Por exemplo, você colocou a quantidade de corante
Depois que você colocou lá no seu chantininho, você tem que levar para a geladeira por pelo menos 30 minutos. Porque a cor, depois de descansada, ela vai subir até 3 tons. Por exemplo, se você tem ali um vermelho que não está na cor certa, porém, se você continuar colocando corante, quando o seu chantininho, depois de finalizado, o bolo já estiver lá na mesa, seu bolo já estiver prontinho, depois de algum tempo ele vai ficar na cor vinho, porque ele já descansou. Então assim, para evitar o excesso de corante e consequentemente que o seu chantininho amargue no final, você tem que colocar o seu corante no chantininho e deixar que ele descanse. Leva ele na geladeira para ele poder subir o tom. Uma dúvida que muitas pessoas me perguntam também é como se deve fazer para divulgar os trabalhos e conseguir mais clientes. Eu vou falar rapidamente como eu fiz para divulgar os meus trabalhos e creio que servirá para você também. Eu comecei fazendo os bolos e testando, aprimorando, e nessa época já fazia os bolos, fatiava e distribuía no meu bairro, para os meus vizinhos, parentes, amigos, conhecidos. Assim eles ficavam conhecendo o meu trabalho e os bolos que eu fazia. E foi assim que surgiram as minhas primeiras encomendas de bolos e doces, através do famoso boca a boca. E de uma estratégia simples que foi distribuir os pedaços dos bolos e doces. Apareceram as minhas primeiras encomendas. E também com um pouco mais de experiência, eu comecei a vender os meus bolos de doces na saída de trem, na estação lá de São Paulo. Você pode fazer isso também na sua cidade, onde você mora, sempre onde tem um grande fluxo de pessoas. Hoje em dia temos um forte meio que são as redes sociais, como o Instagram, Facebook, onde conseguimos também divulgar os nossos trabalhos por lá, com fotos bonitas, bem chamativas. Aos poucos as pessoas vão te conhecendo também. Como é no caso da minha aluna, Neide Alves, onde ela abriu sua página no Facebook, no Instagram e apareceram as suas primeiras encomendas. Veja o depoimento dela. Boa noite, Lidiane. Meu nome é Neide Alves, moro em Manaus, sou formada em serviço social, mas a área que eu gosto muito é a área da confeitaria e decorações de festas, Eu tô aqui para te dizer quais foram os impactos que o teu curso trouxe na minha vida. Antes eu fazia bolos com muito medo, somente para as pessoas da minha casa, para os meus amigos, parentes, porque eu não tinha segurança de fazer para pessoas de fora. Uma encomenda ou outra, mas sem técnica alguma. Muitas vezes eu fazia recheios, molhos, mas nunca acertava o ponto. Tinha vezes que eu conseguia acertar, outras não tinha aquela técnica, porque eu não sabia como. E depois que você me ensinou, não erro mais. Chantilly, não conseguia trabalhar com chantilly, nem chantininho, eu não sabia nem o que era, Meus glacês sempre foram com gordura vegetal, porque aqui em Manaus é muito quente, era o glacê que eu me sentia mais segura, E depois dos seus cursos eu consigo agora fazer, fiz um maravilhoso, fiz o curso do bolo esculpido, que eu estou inscrita nos dois, e já consegui fazer aquela bolsa vermelha, que eu postei no grupo, que todo mundo gostou, inclusive você disse que amou. Fiquei muito contente, feliz, porque eu sei que com a sua aprovação eu estou indo no caminho certo. Quero te dizer que muito obrigado, estou colocando em prática todas as suas dicas. Muito obrigada mesmo, você mudou muito a minha vida. Já fiz até uma página no Facebook, no Instagram, e já estou conseguindo vender meus bolos, porque agora eu me sinto segura. Obrigada, boa noite. Muito legal, não é mesmo? Eu fico muito feliz em ver esse progresso das minhas alunas. Outra pergunta, dentre várias essas que eu recebi na semana, foi a de pessoas querendo dar um próximo passo na criação de bolos em chantininho, dar um passo mais além, um passo maior em suas criações de bolos, e me perguntaram se existe algum treinamento mais completo, algo mais detalhado de bolos em chantininho e qual seria o valor dele. Existe sim algo maior, um treinamento mais completo, intenso, mais detalhado sobre bolos em chantininho, onde você irá dar um passo a mais em suas criações de bolos, se tornando aí uma confeiteira de sucesso no seu bairro, na sua cidade. Bom, nesse treinamento que eu criei, existe até um grupo exclusivo no WhatsApp para você tirar suas dúvidas comigo e você também interagir com as outras alunas do treinamento. Imagens das mensagens do grupo eu vou colocar agora para vocês.
Eu desenvolvi esse treinamento de bolos de chantininho muito mais detalhado e completo, rico em detalhes, porque aqui na Semana da Confeitaria Refinada não dá para passar tudo, não dá para aprofundar tanto quanto num treinamento intenso. E também não há tempo hábil para passar tudo. Esse treinamento ele é 100% online e por ele ser online, você pode assistir no celular, tablet, computador, como você quiser e na hora que você quiser. Sobre o seu valor eu falarei no próximo vídeo, no vídeo de segunda-feira, mas o que eu posso te adiantar é que não será nem o valor de um cafezinho. Até porque eu depositei nele a experiência da minha vida inteira, tudo que eu adquiri ao longo de vários anos como confeiteira. E eu vi e vejo muitas pessoas quebrando a cabeça com coisas simples em chantininho, coisas que eu já vivenciei nesses longos anos e que para mim hoje são muito simples de se resolver e aplicar. Pois eu aprendi, pratiquei e acabei desenvolvendo as minhas próprias técnicas em bolos em chantininho. Como por exemplo, como aplicar o corante no chantininho para ele não amargar, como deixar o corante no tom mais forte, como trabalhar com o chantininho sem passar do ponto certo, não ficando mole demais, nem firme demais, chegando na consistência ideal. Nesse treinamento eu ensino ainda como trabalhar com várias marcas de chantilly existentes no mercado, a bater ele na batedeira planetária e também na batedeira convencional, aquela de duas pazinhas, sabe? Ensino também a congelar e descongelar da maneira correta o seu chantininho, ficando sempre com um aspecto de fresco ao descongelá-lo, como se você tivesse feito naquela hora. Enfim, são algumas das inúmeras técnicas que eu desenvolvi e quero ajudar você a encurtar o seu caminho na confeitaria, onde eu faço treinamento tudo no passo a passo, com vídeos gravados para você facilitar a sua vida e ainda mais o seu aprendizado. Ah, eu esqueci de duas coisas. Na parte do tingimento do seu chantininho, eu ensino a utilizar os corantes em gel e em pó, a trabalhar com as cores fortes, vibrantes, né? Os tons pastéis e também as técnicas de mistura de cores. Eu criei até uma paleta de cores para ficar mais fácil o aprendizado para as alunas. Eu ensino mais de 8 tipos de massa para bolo e várias delas são usadas mundialmente por confeiteiros renomados. Além de você aprender também a fazer mais de 30 bolos decorados em chantininho. Alguns desses são bolo de dinossauro, bolo de árvore 2D, bolo bordado com uma técnica de bordado mexicano, bolo safari com a técnica de trancinhas, chuveirinho, entre outros vários tipos de bolos. Tem roseta, tem cordinha, tem escama, tem babado, tem muita coisa. E eu ensino também mais de 10 tipos de flower cake, as famosas flores comestíveis em chantininho. Realmente esse treinamento é muito completo e intenso, onde você dará um passo enorme nas suas criações de bolos em chantininho, indo realmente para um próximo nível na confeitaria, sendo reconhecida como uma confeiteira de sucesso aí no seu bairro ou na sua cidade. O bom é que você poderá assistir aí da sua casa, do lado da sua família, sem ter que ir para um lugar, uma escola, pois é online, é pela internet. Você vai poder assistir pelo seu celular, pelo seu computador, fazer os bolos vendo as aulas na cozinha da sua casa. E caso você queira voltar algum passo a passo, pode pausar e voltar, pois estará tudo ali na sua mão. Agora sobre as vagas eu tenho que te dizer uma coisa, elas são muito limitadas, pois o que eu quero realmente é que as alunas aproveitem ao máximo de todas as aulas, de todo o conteúdo que eu fiz. Realmente eu limito as vagas, porque eu gosto de dar uma atenção para a turma, de acompanhar cada uma das alunas que se inscreveram no treinamento. Assim todas conseguem aproveitar ao máximo esse treinamento e também interagir melhor no grupo exclusivo do WhatsApp que eu criei. Pois é legal ver essa interação entre as alunas, essa interação comigo, essa troca de experiência de cada uma no grupo, além de também interagir com o grupo, tirando todas as dúvidas que vão surgindo ao longo do treinamento. Eu tô lá para te ajudar. O que realmente eu quero é que as suas criações de bolos vão para um próximo nível na confeitaria e eu quero te ajudar com isso. Ajudar você para ir para esse próximo nível na confeitaria. Quero ver você brilhando aí na sua cidade como uma confeiteira de sucesso, fazendo bolos maravilhosos, bonitos, gostosos. Quero realmente que você conte comigo nessa sua nova jornada como uma confeiteira de sucesso.
Bom, agora vamos lá fazer a nossa flower cake, a nossa flor comestível em chantininho, e também vou te ensinar como se deve transportar o bolo na prática. Bora lá? Vamos começar então pelas flores de chantininho. Eu tenho aqui um bico de confeitar, é o 125, tá? É o bico pétala. Só que perceba que na parte de baixo ele tá bem apertadinho, porque eu apertei com uma tesoura, tá? Você também pode fazer isso aí na sua casa. Aqui eu tenho uma bailarina para flores, e é esse movimento aqui com os dedos que você vai fazer aí, tá? Um movimento de vai e vem. Com o seu bico posicionado a 90 graus, você vai fazer um montinho, tá? Um morrinho, mais gordinho na parte de baixo e mais fininho na parte de cima, tá? Feito isso, posiciona o seu bico e você vai fazer o miolinho. É só posicionar o seu bico e pressionar o creme, o chantininho para sair e girar a sua bailarina, tá? Feito esse miolinho, a gente vai fazer 3 pétalas. Veja que, para fazer essas 3 pétalas, eu faço o movimento como se fosse um arco-íris, como se fosse um arco. Eu venho de baixo, subo e desço, tá? Eu faço isso até fechar totalmente as pétalas, tá? Até fechar a primeira voltinha. Veja como o movimento é simples e fácil de se fazer. Como eu vou fazer aqui só um botãozinho, feito isso você vai vir com uma colher ou com uma tesoura e vai, ó, tirar esse excesso de chantilly da parte de baixo. Tirou esse excesso, você vem com uma tesourinha e pode tirar o seu botãozinho. Agora vamos fazer uma flor maior. Eu começo fazendo aquele miolinho. Fiz o miolinho, eu vou fazer o arco, né? Para continuar fazendo o miolo, né? Bem fechadinho. Olha só. O bico nesse momento, ele tem que estar voltado para a flor, tá? Ele tem que estar mais deitadinho para você conseguir fazer ela fechada, tá bom? Então, ele tem que estar bem voltado para a flor mesmo. Quando você já tiver feito todo o miolo, veja que eu fiz algumas camadas de miolinho, você vai posicionar o seu bico reto agora, virado para o céu, tá? E aí, ó, com ele mais reto, ele vai começar a abrir as pétalas. Veja que as pétalas não estão mais fechadas, agora elas começam a abrir, tá? E é desse jeitinho que você vai fazer aí na sua casa, tá? Feito isso, agora você pode virar o seu bico para você, para que as pétalas fiquem ainda mais abertas, tá? Para que a nossa rosa agora comece a abrir bem mais. Então, você vira bem o seu bico para você, tá? Para que você consiga ter essa pétala mais aberta, certo? Você pode fazer camadas, quantas camadas você quiser e quantas camadas você conseguir, agora nessa fase que ela tá aberta. Sempre tentando descer as pétalas para que o corpinho da sua rosa possa aparecer, como tá aparecendo aí no meu, as camadas, né? Para que você consiga ver as camadinhas, fica muito bonito. Depois é só tirar o excesso de chantininho da base, com a ajuda de uma tesoura ou mesmo de uma colher, tá? Você tira todo esse excesso da base, para sua rosa ficar limpa, né? Para na hora que você colocar ela no prato, ela não fique sujando todo o prato, fique um acabamento feio. Olha só a rosa como ficou bem bonita, né? Ela aqui ainda tá toda branquinha, mas a gente ainda vai dar um detalhe bem bonito nela. Então, ó, é só encaixar a tesoura, girou a bailarina, você já consegue desprender a sua rosa e colocar ela no pratinho. Você pode fazer várias rosas, tá? Para só depois você começar a montagem no seu bolo, tá bom? Primeiro faz bastante rosas, para na hora da montagem você poder ficar livre para escolher qual rosa você vai querer compor a decoração do seu bolo.
tá? Então, ó, mais uma vez aqui para que você observe, eu faço o miolinho, vou fazendo as camadas do miolo com o bico voltado para a flor, né? Para que ele fique fechadinho, as pétalas saiam fechadinhas. Fiz umas 3 camadas de miolo, eu começo a colocar o bico virado para cima, tá? Para que as pétalas comecem a abrir, para que elas fiquem mais abertinhas. Depois, eu vou virar mais o bico para mim, para que as pétalas abram ainda mais, para que elas fiquem mais abertas. E sempre fazendo o movimento de arco e ajudando a girar a flor com a bailarina, tá? Fiz as camadinhas que eu quero, né? Para minha rosa ficar do tamanho que eu quero, eu venho limpando toda essa base com a ajuda de uma tesoura, de uma faquinha, de uma colher, tanto faz, tá? Limpa essa base todinha e você pode tirar a sua rosa e posicionar no seu pratinho. O ideal é que você leve essas rosas para o congelador por uns 30 minutos para ficar mais fácil de você manusear elas, tá? Agora, para dar um efeito bem legal, eu vou usar somente o pó de decoração dourado, né? Não vou usar o álcool de cereais, é somente o pó. Eu tirei o caninho da minha borrifadora e virei ela ao contrário, tá? Para poder sair o pó. E aí eu vou dando leves borrifadas, eu posso borrifar ela inteira para deixar bem dourada, ou só em alguns pontos para dar um efeito mesclado bem bonito. Então, olha só como já vai mudando a nossa rosa, já vai ficando diferente e vai combinar com as pérolas que eu coloquei no bolo, né? Vai ficar da mesma corzinha das pérolas. Então, eu acho que vai ficar bem bonito, vai ficar uma decoração bem legal. Você pode fazer o seu bolo cheio de flores, que fica muito bonito, tá? Aqui eu vou colocar apenas algum no topo, porque eu quero que você veja realmente o efeito do bolo bem lisinho, bem inclinadinho, tá? E para colocar no bolo, eu fiz um montinho ali de chantilly, tá? E venho, do mesmo jeito que eu coloquei a minha rosa, eu vou retirar a minha rosa do pratinho. Com a ajuda da tesourinha, eu pego a rosa com a tesoura bem aberta e na hora que eu posiciono no bolo, eu fecho a tesoura e puxo ela, tá bom? Vai compondo as suas flores no seu bolo, deixando uma decoração bem bonitinha, tá? Esse montinho, ele serve de apoio para a rosa, né? Para que ela fique apoiada da maneira como você queira. Olha só como ficou bonitinho, ficou simples, mas bem lindo, bem delicado, bem clean essa decoração. Olha só como o bolo todinho fica muito lindo. Ele fica bem retinho nas laterais, bem quinadinho. Parece muito com um bolo de pasta americana, porque não tem aquele excesso de trabalho com bico, né? Fica um bolo bem bonito. Olha só o detalhe das flores. A gente vai transportar esse bolo e cortar ainda, hein? Bom, a gente vai começar agora a fazer o transporte desse bolo, tá? Então a gente vai fazer o transporte de duas maneiras. Tanto no colo, na parte da frente do carro, quanto na mala, tá? Então você vai poder observar direitinho como que você pode fazer ou orientar o seu cliente para fazer também, tá? Fica ligadinho aí e acompanha tudo. Não, aí é bom que vocês tenham um marido, alguém pra pegar o bolo, né? Porque é bem pesado. Prontinho, ó. O bolo tá apoiado aqui na minha perna e eu tenho que deixar sempre ele bem reto, tá? Nada de deixar ele assim ou assim. Eu tenho que tentar deixar ele sempre reto e segurar aqui, ó, na tábua, tá bom? Pra que ele não movimente muito, tá bom?
retirar o bolo para que você possa acompanhar até a entrega final. Vamos cortar então essa belezinha, né? Ó, vou cortar a primeira camada. Vou fazer uma fatia bem grossa para que você consiga ver bem os detalhes dentro desse bolo, para ver todas as camadinhas de massa, recheio, para você ver como tá uniforme, tá? Então, ó, eu tô utilizando uma espátulazinha normal, tá? Para poder cortar essa fatia, mas poderia também ser uma faca, tá? E vamos ver a surpresa então dentro desse bolo. Como que será que ele tá, hein? Olha só, gente, que camada mais bonita, bem proporcional, massa, recheio, cobertura, tudo muito uniforme, tudo muito bem retinho, massa bem molhadinha. Agora aqui, como aqui embaixo tem o pratinho de isopor, eu vou retirar esse pratinho para poder cortar a camada de baixo, tá? A fatia de baixo. No caso de uma festa, desse bolo estar numa festa, você vai fatiar primeiro toda a camada de cima, todo o bolo de cima, para depois você retirar esse pratinho e poder cortar as camadas de baixo, né? As fatias de baixo. Como aqui eu vou cortar os 3 andares, olha só o canudinho ali, ó, dá para aparecer, tá vendo? Ó, intacto. E uma dúvida muito grande de vocês é saber se o canudo vai rasgar o isopor. Não vai, olha só, tá aqui, não furou o isopor, só marcou mesmo, tá? Mas não fura o isopor. E aí eu posso cortar a minha segunda fationa aqui, a minha super fatia, para que você veja como que tá por dentro também. Então, ó, todos os nossos andares são verdadeiros. Você acompanhou todo o processo para a fabricação desse bolo, desde a massa, recheio, tudinho você pôde acompanhar. E agora você acompanha a gente cortar essas fatias, cortar esse bolo, ver como que ele ficou por dentro, ver por que todas aquelas técnicas são importantes, é para você obter esse resultado, tá? Esse tipo de resultado que eu quero que você obtenha. Vamos lá, tirar mais uma camadinha, mais uma fatia, né? É sempre uma boa surpresa tirar uma fatia de bolo. Olha só como ficou linda! Camadas generosas de recheio, tá? Sempre. E aqui eu vou tirar mais uma vez o isopor, né? Vou cortar esse isopor aqui para que eu consiga tirar mais uma fatia do andar de baixo, né? Mas sempre lembrando que se você vai fatiar esse bolo numa festa, você corta primeiro andar por andar, tá? Você fatia os andares primeiro, de cima, para depois você ir descendo, para que você mantenha o bolo estruturado, tá? Olha só, agora eu vou cortar mais uma fationa. Meu canudinho ali, ó, intacto, sem entortar, sem ter furado o isopor, bem tranquilinho. Vamos lá, tirar essa camadinha. E veja que são camadas, são bolos altos, então a fatia, ela fica bem elegante, bem bonitona. Olha! Aqui nós temos generosidade de recheio, e é isso que o cliente gosta, generosidade de recheio, massa saborosa, cobertura fantástica. Olha só como que ficou. Você viu como o nosso bolo ficou bonito? As flores em chantininho são simples de fazer e muito bonitas, não é mesmo? Agora, quanto ao transporte, também não se tem muito segredo e eu espero que você tenha realmente gostado. Eu disponibilizei aqui abaixo desse vídeo de hoje, aqui no site da Semana da Confeitaria Refinada, um e-book para você baixar, contendo a tabela de rendimento das fatias do bolo, de acordo com o tamanho da sua forma, e também um modelo de uma tabela simples
para a formação do seu preço do bolo. Se você está vendo pelo meu canal do YouTube, aqui abaixo do vídeo, na descrição ou nos comentários do vídeo, tem um link para você se inscrever na Semana da Confeitaria Refinada, ir para a página desse vídeo e poder baixar o seu e-book que eu disponibilizei. É super simples. Bom, então é isso, eu espero que você tenha gostado dessa nossa aula de hoje. E se você quer realmente dar esse passo a mais em suas criações de bolos e levar o seu negócio para o próximo nível na confeitaria, fique atenta ao seu e-mail, que na segunda-feira você será avisada como funcionará as inscrições do treinamento intensivo de bolos em chantilly. Lembre-se sempre, toda árvore nasce de uma pequena sementinha. Comece já plantando a sua sementinha. Bom, qualquer dúvida que você tiver sobre bolo em chantininho ou sobre o treinamento especial, você pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu farei de tudo para te responder. E nos vemos na segunda-feira com você indo mais além, indo para um próximo nível nas suas criações de bolos em chantininho e transformando a sua vida nessa nova etapa, nessa sua nova caminhada rumo a uma confeiteira de sucesso. Um super beijo!